Estou saudando a todos na gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. É um prazer novamente estar junto com você através dessa gravação, desse vídeo, para juntos meditarmos na palavra de Deus. Hoje, 5 de abril, Dia Nacional de Jejum, então toda a nação brasileira, todas as denominações evangélicas se envolveram, se comprometeram, em estar entregando para Deus nesse dia um momento, um tempo de jejum, para que o avanço dessa pandemia do coronavírus pare de crescer, pare de avançar, e que Deus possa, através da nossa oração, do nosso clamor, usar de misericórdia para com a nação brasileira. Mas eu quero abrir aqui um parênteses e te informar, você que é membro do Avivamento Bíblico do campo de Santana, em Parnaíba, que esse dia é um dia que já estava na programação anual da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. O Conselho Geral planejou para esse ano uma série de jejuns aos domingos, sobretudo nos primeiros domingos de cada mês. E esse dia 5 de abril, coincidiu com a programação que já estava elaborada desde janeiro de 2020. Mas existem outras programações que é interessante você que é membro do Avivamento Bíblico saber. Então já existe na mão, em posse do dirigente da sua congregação, um vasto material, panfletos, divulgando os trabalhos que o Conselho Geral deliberou para o ano de 2020, que foi esse jejum nacional, bem como a campanha para salvar uma vida. Já existe material para você trabalhar em cima dessa campanha, ou seja, um convite para cada domingo, quando então estivermos fazendo o culto específico de evangelização. Existe um material, também um panfleto, para você escrever nome de pessoas que você quer ganhar para Cristo, ou seja, você escrever o nome dela, ou dele, nesse panfleto, e estar orando por essa pessoa ao longo de 2020, e quando for o tempo, for o momento, que será no mês de agosto ou setembro, agora estou meio em dúvida, você possa estar convidando essa pessoa para estar vindo, a estar presente em um desses cultos evangelísticos. Então, existe na mão do dirigente panfletos com relação aos dias de jejum nacional. Existe na mão do dirigente panfletos com relação à campanha Ganhar ou Salvar uma Vida. Existe na mão do dirigente um panfleto para você nele relacionar nome de pessoas que você quer ganhar para o nosso Senhor Jesus Cristo, mas antes estar orando por ela ao longo de 2020, e mais outros materiais também. Então, se você não tem ainda esse material, procure o seu dirigente, ele vai te fornecer. Se por acaso tiver acabado, estiver faltando, me procure, que nós vamos providenciar que você tenha esse material em mão. Então, sendo hoje esse dia dedicado então para o jejum, nós vamos ministrar uma palavra com o tema Jejum de Nínive, e vamos ver o que Deus tem para o meu e para o seu coração nessa noite. Vai ser uma meditação pequena, tendo em vista a complexidade que é gerar um vídeo para poder jogar esse vídeo no YouTube. Então, nossas ministrações têm sido bem sucintas, de tal forma, sucintas e objetivas, de tal forma que você tenha uma porção da palavra de Deus, tenha um momento com Deus, com o seu pastor, no caso eu, em estar louvando e adorando a Deus. Mas antes de nós iniciarmos essa ministração, eu queria que você compartilhasse comigo este louvor. Amém?
Estou triste, minha alma está cansada. Quando problemas fazem o coração pesar, então eu paro no meio do silêncio, até que venha ao meu lado sentar. Deus me levanta pra alcançar montanhas. Deus me levanta pra andar sobre o mar. Eu sou forte quando estou sobre seus ombros. Deus me levanta mais do que eu possa alcançar. Eu sou forte quando estou sobre seus ombros. Deus me levanta mais do que eu possa alcançar. Deus me levanta pra alcançar montanhas. Deus me levanta pra andar sobre o mar. Eu sou forte quando estou sobre seus ombros. Deus me levanta mais do que eu possa alcançar. Deus me levanta pra alcançar montanhas. Deus me levanta pra andar sobre o mar. Eu sou forte quando estou sobre seus ombros. Deus me levanta mais do que eu possa alcançar. Amém? Então, vamos abrir aqui a palavra de Deus no livro de Jonas e vou ler aqui alguns versículos do capítulo 3 de Jonas. Capítulo 3, versículo 1, né? Versículo 1 a seguir. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. E era, pois, Nínive uma grande cidade, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade de caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida ou destruída. E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre a sua cinza, e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por um mandado do rei e dos seus grandes, dizendo:
nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provém coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco e clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um dos seus mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as suas obras, as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Então nós observamos aqui esse texto, que é texto bem conhecido de muitos. De repente você que ainda é um novo convertido, não tem ainda uma boa vivência com a palavra de Deus, não saiba ou não conheça essa história, mas ela é bem conhecida a respeito de Jonas e daquele grande peixe que o engoliu no meio do mar. Nós não vamos entrar nesse detalhe, que precede esse texto que eu li, porque a nossa intenção é focar aqui o comportamento que Deus espera de pessoas, de povos, de nações, de etnias, com relação ao pecado e ao seu perdão. Então, depois de Jonas ter passado por aquele processo, em primeiro lugar, de ter desobedecido a Deus, de ter pegado um navio para Nínive, mas ao invés foi para Tarsis, em alto mar, um mar revolto, um mar com grandes ondas, um vento impetuoso, cujos marinheiros chegavam à conclusão de que o barco ia se despedaçar e todos eles iriam morrer em alto mar devido ou tal era a violência que aquele mar agitado atacava o barco. Então os marinheiros daquele barco chegaram à conclusão de que aquilo não era normal, era a ação de algum Deus irado, se é que eu posso dizer, E eles não estavam errados, não, porque ali estava uma pessoa que desobedeceu a Deus. Amém? Então tem muito crente querendo fazer o que quer e não fazendo o que Deus manda. Há consequências. Há consequências. E no caso aqui, houve uma consequência pela desobediência de Jonas, e não ter ido diretamente para Nínive, e sim para Tarsis. Mas então, como estamos dizendo, em alto mar, houve uma grande reviravolta naquele mar, de um mar manso, de um mar tranquilo, passou automaticamente para um mar muito revolto, muito tribuloso, a ponto de os próprios marinheiros chegarem à conclusão de que aquilo não era natural, era algo sobrenatural. E conversaram ali, acordaram entre eles de que o Deus de alguém estava irado com alguém que estava ali naquele barco. Vamos lançar a sorte para ver quem é esse alguém. E a sorte caiu sobre Jonas, e Jonas realmente confessou ali o seu pecado ou a sua desobediência. E qual a solução? A única solução: me jogue no mar, porque eu sou o problema. Jogaram Jonas no mar, e a palavra diz que um grande peixe o engoliu, e por 3 dias, 3 noites, esteve Jonas ali aprisionado no ventre desse grande peixe. E esta situação está revelada aqui nos versículos anteriores, até que ele confessou o seu pecado, e esse peixe o lançou numa praia, e novamente agora ele pega um barco e vai para Nínive. Chegando lá em Nínive,
ele começa a pregoar aquilo que Deus lhe havia mandado fazer, né? E o texto diz que a cidade de Nínive era uma cidade muito grande, era capital da Assíria, né? Era uma cidade muito grande, muito populosa, e demorava, né, aos passos humanos 3 dias para percorrer essa cidade. E Jonas, chegando em Nínive, caminhou por essa cidade ao longo de um dia, dizendo que eles deveriam se arrepender, senão dentro de 40 dias aquela cidade de Nínive seria destruída. E à medida que ele ia passando pelas ruas, né, pelos lugares de Nínive, o povo ia recebendo essa mensagem, né? Então espontaneamente o povo ia, né, tirando as suas roupas normais do dia a dia, se vestiam de saco, né, de roupa de saco, e se colocavam numa posição de humilhação diante de Deus, de reconhecimento de que realmente eles, ninivenses, né, estavam errados. E aí, ao término de um dia de propagação, né, dessa vontade de Deus de destruir a cidade de Nínive dentro de 40 dias, então a população acatou, entendeu que realmente eles estavam atolados no pecado, estavam fora, longe da presença de Deus, e tinham certeza de que, se assim foi dito por Deus, assim aconteceria. Então, imediatamente, eles mudaram sua postura e tiraram suas roupas e vestiram roupa de saco. E, chegando essa informação, né, ao rei da Síria, ele também entendeu, né, o recado de Deus, a mensagem de Deus vinda através da boca de Jonas, e também tirou todas as suas roupas, vestiu roupa de saco, né, e ainda mais assentou-se sobre cinzas. O que a palavra então está querendo dizer para mim, dizer para você nessa noite? Nós, brasileiros, bem como o mundo todo, estamos vivendo um momento de crise, um momento de saúde, de crise na saúde mundial, e a posteriori nós vamos viver um momento de crise econômica no mundo todo. Sem dúvida alguma, isso tem origem no comportamento da raça humana diante de Deus, né, no comportamento do ser humano diante de Deus, acerca da perversidade que tem chegado mal às narinas de Deus. Então, nós falamos hoje, quando ministramos para a EBD, que tinha ali o incensário. O incensário era um objeto que fazia parte do tabernáculo, né, a parte interna do tabernáculo, e ali o sacerdote acendia aquele incensário, e ali espalhava-se dentro do ambiente interno do tabernáculo um aroma suave, né, e que dava, né, uma sensação bem agradável ali dentro daquele tabernáculo, né? Então, as nossas orações, elas sobem como incenso diante as narinas de Deus. Então, eu acredito sim que é um momento permitido por Deus para que principalmente a igreja que vai ser arrebatada, não a igreja que tem simplesmente o título de evangélica, mas a igreja, não importa a denominação, que abriga homens, mulheres, jovens, adolescentes, que verdadeiramente estão servindo a Deus. Então, eu acredito que esse momento foi um momento que Deus preparou para nos mostrar, para mostrar para você que é tempo de estarmos preparados, ou de começarmos a nos aprontar, porque a sua vinda está chegando. Mas, por outro lado, também, né, esse aprontar, podemos entender que é o caso aqui de Nínive, que era uma cidade, né, violenta, era uma cidade no qual os israelitas tinham uma grande inimizade, tal era a violência
dessa cidade contra a nação israelita, né? Matavam os profetas que eram enviados para eles, enfim, era uma cidade que usava de um instrumento de muita violência contra seus inimigos. E Israel, de certa forma, tinha uma rivalidade contra essa cidade de Nínive, razão pela qual também Jonas não queria ir, né, pregar lá a salvação, por que não dizer salvação? Então, ele começou a dizer lá em Nínive que, olha, se não houvesse um arrependimento dos seus pecados ou dentro de 40 dias, a cidade não iria mais existir. Então a população ouviu, entendeu a mensagem de Deus, o rei ouviu, também entendeu a mensagem de Deus e ainda mais, né, se assentou sobre cinzas e ainda mais, ele proclamou um jejum sobre toda a cidade de Nínive. Nem homem, nem ser humano algum, nem animal algum, né, poria alimento na sua boca e muito menos água. Então tem gente fazendo aí, né, uma grande confusão aí sobre jejum total, jejum parcial. Nós não vamos entrar nesse detalhe, amém? Mas o jejum que Deus espera de mim, de você, aquele jejum mesmo é um jejum total, em que você não coloca alimento nenhum e nem gota alguma de água na sua boca e passe ali o tempo que você determinou de jejum na presença dele, louvando e adorando. É este jejum que Deus espera, que Deus se agrade. E o rei aqui de Nínive, né, ele proclamou esse jejum para que o povo realmente se humilhasse diante de Deus. Todos se vestiram de saco, né, irmãos? Ou seja, se revestiram de humildade. Quantos crentes arrogantes, quantos crentes arrogantes, metendo o dedo no nariz do pastor. A Bíblia diz claramente que é Ele Deus que institui e é Ele Deus que destitui, quer pastores, quer prefeitos, quer governadores, quer ministros, quer presidentes, tudo passa pelo crivo de Deus. Então, muitos crentes arrogantes, soberbos, né, que não se humilham, né, não respeitam o seu próximo, longe de amar o seu próximo, enfim, vive uma vida realmente descomprometida com o verdadeiro amor de Deus. Mas, tanto quanto o rei, bem como os moradores de Nínive, se vestiram de saco, e o rei, além de se vestir de saco, se assentou sobre cinzas, num ato de humildade, num ato de reconhecimento que Deus de Israel é o verdadeiro Deus, o Deus único, o Deus digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Então, meu irmão, minha irmã, você que está aí confinado na sua casa, no seu lar, é momento, simbolicamente, de você se vestir de saco e realmente se humilhar perante Deus, pedindo perdão pelos seus pecados, pelos seus erros, pelas suas falhas, para que Deus tenha misericórdia de você, venha te ajudar, venha te socorrer e você possa verdadeiramente herdar o reino dos céus. Amém? Então, houve um ato de humildade, houve um ato de reconhecimento da soberania de Deus, tanto pelo rei, como os moradores de Nínive. Deus espera, meu irmão, minha irmã, um ato de reconhecimento e de humildade da sua parte, em reconhecer que Ele é verdadeiramente Deus na sua vida e que a soberba, o orgulho, né, o amor próprio seja tirado de você, seja banido da tua alma, do seu coração, e você possa olhar tanto para aquele irmão mal vestido, bem como para aquele irmão bem vestido, com roupa de marcas, ter o mesmo olhar de comunhão, né? Ter o mesmo olhar de amizade, enfim, nada de diferenciamento.
né? Então, e a Deus, sem sombra de dúvida, né, toda a reverência, tendo em vista, amém, que Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Salvador eterno. Então, tanto o rei como os moradores se humilharam, reconheceram os seus pecados diante de Deus, e nós vemos aqui o versículo de número 10, amém, que diz: e Deus viu as obras dele, amém, não foi só palavra não, eles se reposicionaram, mudaram o comportamento. Obras quer dizer aqui comportamento, o seu dia a dia, os seus atos, as suas atitudes, os seus comportamentos mudaram, amém? Agora de rebeldia, de pessoas violentas, ignorantes, soberbas, orgulhosas e outras coisas mais, mudaram agora para o comportamento de pessoas simples, cujo Deus era Deus que agora estavam reconhecendo era o Deus de Israel. Então Deus, aleluias, se mudou a sua opinião, desistiu, de realmente destruir, dentro de 40 dias, aquela cidade de Nínive, amém? E depois, avançando agora no capítulo 4 da palavra de Deus, diz: mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda lá na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus, piedoso, misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Amém? Então, nós ministramos num dos vídeos de terça-feira sobre o fruto, né? Não é frutos não, embora o título lá no YouTube está frutos, mas um erro de português, vamos corrigir isso. É fruto, e nós mencionamos, amém, esses títulos aqui: piedade ou amor, misericórdia, longanimidade e benignidade, são itens que compõem o fruto do Espírito. E Jonas viu isso em Deus, né? Por isso me preveni. Jonas falando: olha, eu sabia que tu és um Deus piedoso, eu sabia que tu és um Deus misericordioso, sabia que tu és um Deus longânimo, e sei que tu és um Deus grande em benignidade. Por isso me preveni, no primeiro momento, e não vir para cá, porque eu sei que tu irias realmente perdoar esse povo. Então, para que perder tempo em vir aqui para Nínive? Foi para Tarsis, né? Então, foi essa a argumentação que Jonas teve para com Deus. Amém, irmãos? Então, é importante, meu irmão, o versículo aqui que eu li, o de número 10, né, diz, vou repetir: e Deus viu as obras dele. Melhor dizendo, e Deus viu o fruto deles, né, dos ninivenses, que agora passaram a ser pessoas bondosas, passaram a ser pessoas longânimas, passaram a ser agora pessoas piedosas. Amém? Não tem por que destruir. Não tem por que destruir. Amém? Não tem por que destruir. E Jonas, né, ficou indignado com isso, e segue-se aqui um diálogo entre Jonas e Deus, que não vou ler, né? De repente, passado aquele primeiro dia de proclamação, e o efeito foi rápido, a resposta de arrependimento dos ninivenses, bem como seu rei, foi rápida, foi imediata. Ele esperou passar aquele dia para ver o efeito, né, que estaria então acontecendo sobre Nínive. E neste esperar de um dia, em um determinado lugar, Jonas se acomodou, né, e Deus, segundo a palavra, mais aqui para frente, fez crescer uma boboreira, né, e Jonas ficou, né, encantado, né, com a sombra daquela boboreira. E vindo à noite, diz a palavra que um bicho, né, um verme, veio lá, picou lá, mordeu aquela boboreira, e ela secou-se da noite para o dia. E quando amanheceu o dia, Jonas ainda ali descansando, né,
debaixo dessa aboboreira que não existia mais, ao perceber que ela havia se secado, né, ele se irou de tal forma a pedir a Deus a sua morte, né? Eu não quero mais viver. E Deus, então, Deus, aqui eu vou ter que ler para ficar bem claro mesmo, né, no versículo 6 do capítulo 4. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, ao qual feriu a aboboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou. E desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa da aboboreira? Né? Ou seja, em outras palavras, você ficou irado, você ficou nervoso, isso é por causa que, né, uma aboboreira, uma planta, te proporcionou descanso, te proporcionou sombra por um dia e agora está morta, você deseja até agora a sua morte? Então Deus disse: é justo, Jonas, que me enfades a ponto de desejar, e ele disse, né, Jonas, é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. Então essa foi a fala de Jonas para com Deus. E Deus disse então a Jonas: tiveste compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu, em uma noite pereceu. E não hei de eu, Deus, ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Amém? Então, Deus fez ali uma comparação, né? Jonas valorizou tanto, né, mas aquela aboboreira, né, e ficou tão indignado da sua secagem, da sua morte, da morte daquela aboboreira, amém? Que a aboboreira, em relação, né, aos 120.000 homens, sem contar mulheres e crianças que viviam na cidade de Nínive, para Jonas não tinha diferença alguma, não tinha importância alguma. Mas, voltando aqui para o fruto do Espírito, o próprio Jonas confessou que Deus é piedoso, misericordioso, longânimo e benigno, e que se arrepende de fazer o mal, de prejudicar aquele que é a sua imagem e a sua semelhança, quando este, né, que é a sua imagem e semelhança, se arrepende, né, e volta-se para a presença dele. Então, meu irmão, minha irmã, é tempo de você, amém, se vestir na alma, não é no corpo físico, não, é na alma, é no coração. É o tempo, é o momento de você se vestir de saco, se arrepender diante de Deus, pedir perdão pelos seus pecados, para que novamente as bênçãos de Deus, as misericórdias de Deus, a graça de Deus voltem a reinar sobre a sua vida. Amém? Que Deus possa te engrandecer com essa pequena e rápida administração. Eu vou colocar aqui um louvor para nós encerrarmos. Amém? Peço desculpas pelos transtornos. Amém? Estamos aqui numa gravação domiciliar, para fazer uma gravação perfeita. Tem que ter equipamento de edição, né, no qual você faz todos os ajustes necessários para depois colocar no ar. Aqui nós não temos esse equipamento, não somos técnicos, né, mas estamos aqui nos esforçando para que a palavra de Deus chegue ao teu coração. Então, vou demorar um pouquinho aqui para ajustar, para colocar um vídeo, e depois aí nós estaremos finalizando com a oração e a bênção apostólica. Amém?
começamos essa administração com aquele louvor que Deus é quem nos faz subir as montanhas, Deus é aquele que nos faz andar sobre as águas, né? E agora, finalizando com esse hino, com esse louvor, sobreviver. Então, meu irmão, minha irmã, quando tomamos essa postura que os ninivenses tomaram, o rei, bem como os moradores da cidade de Nínive tomaram, ao saberem que essa cidade, dentro de 40 dias, seria destruída, eles se humilharam diante de Deus, se arrependeram, se converteram ao Senhor. Amém? Então, quando nós temos essa postura diante de Deus, mediante o nosso dia a dia, nossas falhas, os nossos erros, e nós nos arrependemos, nos confessamos diante de Deus, sim, Ele nos faz alcançar as montanhas, Ele nos faz andar sobre as águas. Amém? E quando realmente passamos agora a gerar fruto do Espírito, paz, longanimidade, mansidão, temperança, fé. Então, quando nós possamos gerar em nós esse fruto, amém, Ele vai trabalhar de tal forma na nossa vida, Ele vai trabalhar de tal forma na sua vida, seja qual for o problema, seja qual for a circunstância, seja qual for a dificuldade, seja qual for o mar tempestuoso que você esteja atravessando, você vai sobreviver. Sobreviva, meu irmão e minha irmã, em Cristo Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo e a profunda comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre a sua família e sobre a igreja, meu irmão e minha irmã, que você congrega, não tão somente hoje, mas para todo sempre. Amém.